Muito boa noite a todos que estão aí na live ao vivo comigo e a todos que vão me assistir com exclusividade. Desde já assista essa aula do começo até o fim. Pegue papel, pegue lápis, pegue caneta e faça as melhores anotações que você quiser. Hoje eu vou falar sobre prisão em flagrante e quais as possibilidades de alguém conseguir a liberdade provisória quando é preso em flagrante na audiência de custódia e quando a proibição, né, de concessão de liberdade provisória em casos de prisão em flagrante. Lembrando bem, já anota isso, pega seu caderno, a aula de hoje está aqui, ó, no rodapé do seu televisor, aí, ó, a súmula segunda, no caso, né, o inciso segundo, desculpa, do artigo 310 do Código de Processo Penal, artigo 310 do CPP, do Código de Processo Penal. Ao lado aqui do rodapé no título vai ter tipo um V desse meu lado aqui onde tu tá vendo a minha mão esquerda. Ó. Você pode clicar lá, que além da minha explicação teórica eu vou dar lá detalhes, vou dar lá todos os tópicos e os principais pontos que foram abordados na aula. Vamos lá então. Primeiro eu vou falar quais as possibilidades de uma pessoa suspeita de um crime, ou praticamente ali com evidências fortes que é a autora de um crime, e ela é presa em flagrante, não conseguir a liberdade provisória. Não conseguir. Já anota isso. Primeiro lugar, eu tenho que falar, com a nova lei de uns tempos atrás, em um passado recente, a prisão em flagrante agora ela é de 24 horas, viu gente? Não é mais de 48 horas, é de 24 horas. Um exemplo, o cara cometeu um crime, hoje são 10h20 da noite, agora até 10h20 de amanhã ainda está no prazo do flagrante. Passou, já deu 10 horas e 21 minutos de amanhã, já saiu do flagrante. Já anota isso. Prazo do flagrante atual é de 24 horas para quem comete um crime, autor de um crime ou quem é vítima de um crime e a pessoa que é pega em flagrante. Então vamos lá. O inciso 2º do artigo 310 do CPP, do Código de Processo Penal, ele fala assim, ó, proíbe a concessão de liberdades provisórias em casos de prisão em flagrante envolvendo quando o cara é preso em flagrante, não quem saiu do flagrante. Cometeu o crime até 24 horas após o crime cometido, ainda está em flagrante. Seja a natureza do delito que for. Se o cara cometeu o crime em prisão em flagrante, vai existir algumas possibilidades dele não conseguir a liberdade provisória na audiência de custódia se, presta atenção nesse detalhe. Primeiro, se o agente for reincidente. O que seria esse reincidente? O cara muitas vezes ali que ele cometeu um crime e ele foi preso em flagrante um crime de homicídio. Vamos dar um exemplo. E se for puxar o histórico de vida pregressa dele ou dela, a pessoa lá atrás já cometeu um crime de homicídio também. Ou tá pagando ou já pagou, mas é reincidente. Reincidente é aquele que já foi autor de crimes e já foi transitado e julgado mais de uma vez. Se o cara for reincidente de crimes hediondo ou não hediondo, do mesmo artigo ou de artigo diferente, o que acontece? Ele vai ter a proibição de conseguir a liberdade provisória, ou seja, praticamente ele preso em flagrante indo para audiência de custódia 24 horas depois que ele foi preso e se ter sido pego até 24 horas dentro do prazo que cometeu o crime, ele não vai conseguir a liberdade provisória porque ele é reincidente. Isso é uma hipótese. Então, proíbe ele de ficar aguardando o julgamento ou o júri popular em liberdade pela reincidência. Ou seja, cometeu um crime de homicídio agora, mas lá no passado dele cometeu um crime de tráfico de droga. É reincidente, porque foi autor de um crime, de uma natureza de um delito, e agora de outro, mas reincide, ou seja, quando foi condenado, é suspeito, ou já teve outra condenação mais de uma vez e evidências fortes. Ou mais uma, duas, ou mais de duas, porque tem pessoa que se puxar a vida pregressa dela, tem até 10 passagens pela polícia e condenações no caso na justiça brasileira. Esse foi o tópico 1. O segundo tópico da pessoa
no caso, ela não conseguir a liberdade provisória quando ela é presa em flagrante, ela indo para audiência de custódia. Se o agente é integrante de organização criminosa armada. Vamos supor que aquela pessoa é conhecida como aquele homem ou aquela mulher faccionado ou faccionada. A polícia tem prova, tem evidência, ou o passado da pessoa já mostrou isso, que a pessoa foi presa participando de organização criminosa, como tem nesse estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, PCC, o CV, outros tipos de organizações criminosas também. O que acontece? Se for provado que a pessoa cometeu o crime com um intuito ali, ou seja, com a qualificadora de participar de organização criminosa, que é 3 ou mais de 3, que cometeu um crime de roubar banco, de homicídio, uma quadrilha, uma organização criminosa que era especialista em cometer estelionato, especialista em cometer estupros, crime cibernético, ou seja, a natureza do delito que for, a pessoa, no caso, ela sendo presa, cometeu um crime até 24 horas, entendeu? Após o crime que ela cometeu em flagrante, ela indo para a audiência de custódia, ela fica proibida de aguardar a audiência de liberdade. Por quê? Porque ela faz participações de organizações criminosas. Já anota isso. E o terceiro tópico é agente flagrado portando arma de fogo de uso restrito. Isso vai entrar o quê? Aquelas pessoas que não têm porte legal de arma de fogo e nem posse legal de arma de fogo. Porte é para transitar em rua, posse é para ter dentro de casa ou no seu comércio, estabelecimento, empresa e etc. Se a pessoa for pega portando uma arma de fogo de uso restrito ilegalmente, pode ter certeza que a pessoa sendo presa ali em flagrante, sendo conduzida até a delegacia de polícia, sendo feita a ocorrência, a autuação e o indiciamento da autoridade policial do delegado, essa pessoa, seja homem ou seja mulher, ela indo para a audiência de custódia 24 horas depois que ela foi presa, dentro do prazo de flagrante no caso, ela não vai conseguir a liberdade. Por que ela não vai conseguir? Porque quando a pessoa é flagrada portando arma de fogo de uso restrito ilegalmente, na audiência de custódia vai proibir a concessão de liberdade provisória em caso de prisões flagrantes envolvendo, como eu já falei, agente reincidente, agente que é integrante de organização criminosa e quem usa arma de uso restrito, né? No caso de ilegal, vamos dizer assim. Então é isso que eu quero falar para vocês, são esses 3 tópicos. Se a pessoa é presa em flagrante, foi para audiência de custódia, reincidente, integrante de organização criminosa ou usando ali flagrado, portando arma de fogo de uso restrito ilegal, essa pessoa ela não vai conseguir a liberdade provisória. Na audiência de custódia ou a prisão dele ou dela, quando eu falo é homem ou mulher, viu? Autor ou autora de crime, vai ser convertido em temporária, em preventiva, até a pessoa ter o transitado e julgado em última instância, que vai ver se ela é condenada ou absolvida, mas até lá ela fica detida preventivamente ou temporariamente dentro do sistema prisional. Interessante, né, gente? Então, tudo que vocês for entendendo, já vá anotando. Lembrando bem que, no caso, o artigo 310 do CPP, do Código, como eu já falei aqui, de processo penal, ele é um decreto e uma lei 3.689 do dia 3 de outubro de 1941. Já anota isso. Artigo 310 do CPP, decreto e lei número 3.689 do dia 3 de outubro de 1941. No rodapé aqui da gravação vai ter o título. Ao lado do título aqui, ó, no meu lado esquerdo aqui vai ter o V, você clica, que vai estar também no meu relatório que eu faço por escrito na descrição. Aí diz assim, o inciso 1, relaxar a prisão ilegal. Gente, se o cara ele não é reincidente de crime, homem ou a mulher, ele não faz parte de organização criminosa e nem foi preso em flagrante usando arma de uso restrito ilegalmente, se a pessoa for presa, o advogado, que representar ele particular, um defensor público, ele pode conseguir relaxar a prisão e a pessoa aguardar em liberdade, ter essa possibilidade. Por quê? Caso não seja reincidente em crimes, no artigo ou em outros crimes, seja réu primário em tudo, não esteja
participações de organização criminosa, o crime dele não foi envolvido com a organização criminosa dele ou dela, e a pessoa não foi presa portando arma de fogo. O advogado ou a advogada pode conseguir o relaxamento de prisão por a prisão ter alguma ilegalidade, ou caso a polícia prender, mas não ter evidências fortes para prender o cara preventivamente. O juiz, o advogado, a advogada conseguindo relaxamento de prisão, o seu cliente pode aguardar o júri popular se o crime foi hediondo em liberdade, ou aguardar a audiência, o trânsito em julgado em liberdade se o crime não foi hediondo ou de menor potencial ofensivo. O inciso 2 do artigo 310. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando os presentes requisitos constantes do artigo 312 deste Código se revelam inadequado ou insuficiente medidas cautelares diversas de prisão. O que acontece? Se vamos ver bem aqui, não for preso por organização criminosa, por reincidência, ou então porque não foi preso portando arma de uso, né, de fogo, de uso ilegal, né, ali, então o que acontece? A prisão pode ser convertida em preventiva se o advogado ou a advogada do seu cliente não conseguir convencer a estrutura jurídica, não ter ali provas, requisitos suficientes, ou seja, insuficiente para eliminar a prisão do seu cliente ali preventiva. Não, ele vai aguardar preso preventivamente, mesmo não sendo reincidente de crimes, não sendo de organização criminosa e nem com arma de fogo de uso restrito. Mesmo assim, a prisão é convertida em preventiva. E o terceiro tópico para encerrar: conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Caso o advogado convença a estrutura jurídica que o seu cliente pode aguardar o julgamento ou o júri popular em liberdade, aí o juiz decide se essa liberdade provisória vai vir com pagamento de fiança ou sem fiança. Aí já vai da maneira que o juiz ou a juíza julgar e que eles entenderem. Lembrando bem que aqui, ó, no rodapé do seu televisor está o título aí da aula, artigo 310, no caso do CPP, entendeu? Artigo 310 do CPP aqui, ó, no seu rodapé, ao lado da descrição vai estar o inciso 1, a lei também do artigo 310 do CPP, que é a lei número 12.403 de 2011, 12.403 de 2011, no inciso 2, 12.403 de 2011 também, e 12.403 de 2011 no inciso 3. Então essa lei número 12.403 de 2011, ela vale tanto para o inciso 1, 2 e 3 do artigo 310 do CPP. Entenderam? Se possível, pause a aula, anote os detalhes, anote as leis e tente entender minha explicação, vai pausando e vai anotando. No rodapé tem um título aqui, ó. Artigo, súmula, inciso 2º do artigo 310 do Código do CPP. CPP, Código de Processo Penal. Tá o título no seu rodapé, o V aqui do meu lado, na descrição, pode clicar que lá tem um relatório em detalhes além da minha explicação. E você que vai ver por meio de comunicação social no canal 100% nas leis, quando você tentar adiantar, voltar a aula aqui em cima, onde está meu dedo, tem um artigo e o título da aula e da lei direitinho. Valeu, meu Brasil. Tchau, tchau.